Muito bom dia. Neste Regional Rural de hoje vamos trazer de novo à antena um tema que tem sido recorrente, infelizmente, aqui no programa Regional Rural. Falo da questão da água ou da falta dela e de todo o movimento que está a surgir no país com este lema "A água que nos une". No próximo dia 12 de fevereiro, a Ordem dos Engenheiros também não ficou completamente indiferente a este tema e vai promover uma conferência com diversos especialistas com esta preocupação: a água que seja um fator de coesão territorial e social. Tenho comigo o bastonário da Ordem dos Engenheiros, o engenheiro Fernando Almeida Santos. Sr. Engenheiro, eu sei que está em viagem, obrigado por ter aceito este meu convite. Fale-me um pouco, no fundo, o que é que esteve na gênese desta conferência. Ora, muito boa tarde. Agradeço esta ligação radiofónica. Da nossa parte, a Ordem dos Engenheiros, nós este ano entendemos fazer o ano Ordem dos Engenheiros ligado à coesão territorial. Todos os anos temos o ano passado foi da igualdade de género, este ano é da coesão territorial, e dentro da coesão territorial teremos imensos temas para falar sobre aquilo que tem a ver com a intervenção da engenharia. No caso particular da água, que é como nós arrancamos o ano de 2025 da coesão territorial, entendemos falar sobre a água como um fator de coesão territorial, neste caso em Portugal, embora a água seja um fator de coesão para além do nosso país, naturalmente. E convidamos a maior parte de engenheiros, pessoas que têm dado muito contributo ao nosso país naquilo que tem a ver com a água, porque são especialistas em água, gestão da água e recursos hídricos, seja para consumo, seja para reserva, seja para energia, seja para regadio ou agricultura. A água é um fator de união de povos, de pessoas, e também de combate à pobreza, porque promove a qualidade de vida. Quanto mais sofisticados forem os sistemas de diminuição e mitigação de diferenças de oportunidade, mais influência tem a engenharia. E é por isso que a Ordem dos Engenheiros entendeu, neste caso, falar também sobre a água. Teremos outros temas durante o ano, mas a água, começamos pela água precisamente por ser um fator de união. Sr. Engenheiro, há quem diga que a próxima grande guerra mundial vai ser precisamente por causa da água, pelo desperdício que muitos países faz precisamente por causa da água e haver aqui a necessidade de regatear a água. Acha que esse limite está próximo ou ainda um pouco distante e estamos muito a tempo de tentar mitigar algumas dificuldades e algumas assimetrias que existem, não vou chamar em Portugal, mas basicamente no mundo? Olha, há um ditado árabe curioso que diz que é mais ou menos assim: eu contra o meu irmão, eu e o meu irmão contra o meu primo, eu, o meu irmão e o meu primo contra o meu vizinho. E muitas vezes isto aconteceu ao longo da história essencialmente por água. Se extrapolarmos os irmãos, por exemplo, para regiões ou países, a guerra sobre a água existe desde sempre, ou pelo menos a disputa existe desde sempre. Mas eu também, desde criança, que ouço dizer que a próxima guerra mundial será sobre a água. Eu penso que a sustentabilidade e a forma como os homens gerem depois os recursos é claramente um fator de estabilidade, e a água é o fator de maior instabilidade em algumas questões. É difícil dizer que estamos perto desse marco, espero que não, acredito que não, mas também acredito que somos capazes de mitigar estas necessidades. Claro que quanto mais difícil é chegar à água, mais caros são os sistemas de engenharia para chegarmos a ela, mas soluções há para tudo.
O que eu tenho verificado aqui neste programa, tenho trazido aqui vários especialistas, precisamente com a temática da água, em que há uma frase forte que ficou marcante, que não há falta de água em Portugal, ela está mal aproveitada. E depois entramos aqui na questão das barragens, construir barragens, não construir barragens, fazer o transvase, não fazer um transvase. Por isso eu achei muito oportuno esta conferência promovida por aqueles que constroem, digamos que estes sistemas, que são os engenheiros, e é para perceber a sua percepção neste sentido. Tem havido vontade política, efetivamente, para resolver estes problemas quando eles estão identificados e as soluções estão aí em cima da mesa? Tem havido vontade política, seja nós basta olharmos para o que era Portugal há 30, 40 anos em termos de abastecimento de água e saneamento e o que é hoje, em termos de resíduos, o que era e o que é hoje, e portanto claramente existe aqui um bem servir comum ao longo do trajeto, sem individualizar e sem partidarizar, que beneficia Portugal, e Portugal nesse aspecto é um país desenvolvido. Há coisas para fazer e naturalmente que a distribuição da água no território todo nacional não é uniforme. E, portanto, do ponto de vista da coesão territorial e social, ou seja, água como abastecimento social, devem existir equilíbrios e a água chega para todos. Do ponto de vista empresarial e económico, eu já sou um defensor de utilizador-pagador. Se existe um empreendimento turístico no Algarve cuja água não é suficiente e vai muito para além da necessidade social, quem usufrui dessa água tem que saber obter e pagar. Não tem que ser o erário público a possibilitar isso. E, portanto, sob esse ponto de vista, eu concordo com essa frase. Se for posta do ponto de vista social, se for do ponto de vista económico, aí tenho resistências e dúvidas, naturalmente. Esta conferência vai trazer vários especialistas, como já o disse. Quando se faz uma conferência com este peso, numa altura em que efetivamente a água está em cima da mesa, pretende-se que daqui saia alguma sugestão para quem tem o poder? Sim, sem dúvida. Tudo aquilo que a Ordem dos Engenheiros faz, mesmo a globalidade do ano da Ordem dos Engenheiros para a Coesão Territorial, que culmina com o Dia Nacional do Engenheiro em finais de novembro deste ano, visa ter recomendações, primeiro conclusões e depois recomendações para os decisores públicos, naturalmente. Neste caso da água, existirão também conclusões, não só neste debate, mas ao longo dos debates ao longo do ano, e certamente que teremos recomendações retiradas desses especialistas. Algumas já sabemos quais são, não vamos substituir-nos às questões de decisão política, isso é para os políticos, nós não queremos fazer política. Se me perguntarem se concordo com transvases de rios do norte para rios do sul, eu prefiro não responder. Tenho uma opinião, mas não posso vincular a Ordem dos Engenheiros numa opinião, porque há outros engenheiros que têm outras opiniões. Porque é uma opinião muito, muito pessoal. E a questão que eu coloco aqui, até porque estamos num programa dedicado à agricultura, é se a água que é gasta na agricultura, que é usada na agricultura e que muitas vezes é motivo também para algumas reclamações, porque há determinadas culturas que consomem ou que exigem muita água, isto é algo que vos preocupa, ou a mãe natureza ao longo destes séculos todos tem sabido mais ou menos fazer essa gestão? O homem é que infelizmente não tem conseguido adaptar àquilo que a mãe natureza nos proporciona e nos disponibiliza. Ora bem, o ambiente é a defesa do homem face aos fatores da natureza, e o homem defende-se da natureza de várias maneiras, com roupa, com habitação, com autoabastecimento, com domesticação de animais, etc. Isso é o ambiente no estado geral, não é que é diferente do ambientalismo, que é a natureza no estado puro. Uhum. No caso da alimentação e naquilo que tem a ver com vetores sociais, naturalmente que a agricultura, que não digo que seja de subsistência, mas a agricultura da organização social, naturalmente que deve ser tida como fator de coesão social. No caso da agricultura intensiva, para negócio empresarial, aí, uma vez, tem que ser vista do ponto de vista do utilizador-pagador, porque é um negócio, naturalmente.
Por isso é importante que as pessoas tenham consciência de que efetivamente é um recurso escasso e como tal tem que ser usado com parcimónia ou então a pagar para o podermos usar. Diga-me outra questão, sente-se muitas vezes colocado de parte por parte das entidades que decidem as grandes obras neste país em que não ouvem a ordem? Sente que isso acontece com o Governo, nomeadamente? Não necessariamente. Eu acho que nós somos um parceiro ativo daquilo que é o apoio técnico à decisão pública e política. Nem sempre as decisões são de acordo com aquilo que são as nossas opiniões ou recomendações, mas de uma maneira geral nós sentimos um parceiro ativo e ouvido socialmente. Dou o exemplo não necessariamente das águas ou das barragens, mas, por exemplo, ainda agora fomos convidados para nomearmos uma pessoa para a Segurança Nacional de Barragem em representação da Ordem. Temos tido convites para o acompanhamento da localização do novo aeroporto de Lisboa e ajudamos a essa decisão pública depois pelos governos. E, sob esse ponto de vista, acho que nós temos que saber qual é o nosso papel na sociedade e não nos substituirmos. Há uma coisa que eu, como bastonário, não abdico. Fazemos sempre isso pela positiva, em consórcio, entre aspas, com aqueles que são os decisores públicos e não a espernear ou a reivindicar o que quer que seja, porque entendemos que é com diplomacia e low profile que se negociam e fazem as coisas. Como dizia o outro, né, da discussão que nasce a luz, um pouco isso, não é? Tentar encontrar a melhor solução e o bom senso. Se eu lhe pedisse uma mensagem para quem vive da água, para quem precisa da água para viver, para quem precisa da água para trabalhar, o que é que lhe diria neste momento, no ano em que a Ordem dos Engenheiros escolheu precisamente como seu grande lema a coesão territorial? Dizia que a água é um bem escasso e para todos e que, portanto, a gestão não pode ser individualizada nem podem existir egoísmos, naturalmente, sendo certo que, não chegando para todos, temos que arranjar formas entre todos de que a água chegue a todos. Fica aqui esta mensagem do bastonário da Ordem dos Engenheiros. Sr. Engenheiro, obrigado por este bocadinho, por esta partilha. Parabéns pela ideia de, logo no início do ano, arrancar com um tema tão forte, que é a água que nos une e principalmente com esta grande mensagem que seja um fator de coesão territorial e social. É importante não esquecermos este pormenor. Bem-haja por isso, um dia feliz para si e eu sei que está na reta final da campanha, uma vez que as eleições para a Ordem vai ser este sábado, que tudo corra bem como naturalmente luta para conseguir os seus objetivos. Um abraço grande, boa viagem, um abraço amigo. Obrigado, um abraço.